Olá, bem-vindo ao canal Teologia Missional, um canal para você que gosta de conteúdo. Você acha que um cristão pode se candidatar para um cargo político? E se esse cristão for um padre, ou um pastor, enfim, um ministro religioso, como deveria ser a relação dos cristãos e dos líderes religiosos com a política? 7 aspectos da relação do cristão com a política. Um cristão deve votar nas eleições? Um cristão pode se filiar a um partido político? E um cristão, ele pode se candidatar para cargos e funções políticas? Um cristão deve se aliar com uma pessoa que é um agente público, um agente político eleito? O envolvimento cristão com a política significa converter o Estado e as leis de modo que obrigue a todos a serem cristãos? Como você se posiciona diante de todas essas questões? Nós já temos aqui no canal outros vídeos em que procuramos trazer uma base bíblica para essa discussão envolvendo o cristão e a política. Confira os links abaixo na descrição. Com esse vídeo aqui, o nosso objetivo é tentar ser mais prático. Vamos apresentar sete pontos para a discussão e também orientação que um cristão deveria seguir, que ele deveria ter frente a questões políticas, questões bem concretas, bem práticas e que nos confrontam no dia a dia. Este vídeo é pensado para quem é mais iniciante no assunto, portanto, se você talvez aí é alguém que já tem uma caminhada, poderia achar as questões meio óbvias, mas todos nós, em algum momento de nossas vidas, estamos dando os primeiros passos, não é mesmo? Então, se é assim com relação a uma série de assuntos sobre os temas, então todos os temas são relevantes. Vamos lá então? Primeiro, um cristão deve votar nas eleições? Perceba que essa é uma pergunta que só faz sentido em países democráticos, onde os governantes são eleitos pelo voto dos cidadãos. Nesse caso, é claro que a resposta é sim, o cristão não só pode, como deve votar e participar das questões públicas, buscando sim influenciar a sua cidade. Há, portanto, países onde essa questão não faria nenhum sentido. Países que não são democráticos. Vamos pensar também em épocas, por exemplo, lá na época de Jesus, da igreja primitiva. Aquele lá era um contexto em que havia um império, tinha um império dominante. O Império Romano simplesmente dominava e impunha a sua força e a sua vontade. Ninguém estava preocupado com a opinião das pessoas comuns. Logo, se hoje vivemos num país que goza de certas liberdades com relação à sua autonomia enquanto nação, devemos considerar isso um privilégio. Embora a cidadania não se resuma a ir votar nas eleições, é fato sim que cabe ao cristão exercer o seu direito e até mesmo o seu dever contribuir na escolha dos melhores governantes e legisladores de sua cidade, estado e nação. Então sim, um cristão deve dar a sua contribuição votando e escolhendo bem no dia das eleições. Embora sejamos cidadãos do reino de Deus, devemos dar o nosso melhor testemunho nesse mundo. Isso nos leva ao segundo ponto. Um cristão deve pagar impostos? O que você acha? No caso que nós lembramos anteriormente, na época do Império Romano, não havia nenhuma possibilidade das pessoas votarem e escolherem democraticamente os seus governantes. No entanto, havia já sim a cobrança de impostos. Este é inclusive um aspecto que aparece claramente nas Escrituras. O evangelista Mateus, por exemplo, ele era um cobrador de impostos. Um ponto que surge quando falamos sobre impostos é abuso. Os governantes costumam exagerar e taxar de forma desproporcional. Embora este seja um ponto de discussão legítimo, fato é que a resposta é sim. Os cristãos devem zelar por seu testemunho também nessa área, pagando devidamente os impostos. O apóstolo Paulo trata desse tema em seu capítulo sobre as autoridades. É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Vamos lembrar também um episódio em que Jesus e os discípulos foram cobrados a respeito de um determinado imposto do templo. O que era isso?
Você pode conferir na descrição abaixo o link de um vídeo detalhado sobre esse imposto. Não se tratava ali do imposto do Império Romano, mas uma cobrança que abrangia apenas os judeus. Todo homem judeu que tivesse mais de 20 anos de idade deveria todos os anos pagar esse tal imposto do templo. Para resumir a história, fato é que Jesus orienta Pedro a pagar esse imposto. Sempre que Jesus e o Novo Testamento se veem diante do tema, incluindo o tema da moeda, falando de dinheiro, a questão é: a quem prestamos honra, a quem adoramos? Adoramos a Deus ou ao dinheiro? Ou até mesmo a imagem daquele que está no dinheiro? A nossa cidadania nesse mundo, portanto, envolve votar, sim, e também pagar devidamente os impostos. Voltando ao ponto anterior, quando dissemos que a nossa cidadania não se resume a votar, cabe aqui lembrar que devemos acompanhar os governantes também depois de eleitos. Devemos orar por eles, sim, mas também fiscalizar e exigir que exerçam a gestão pública com justiça, visando o bem comum. Terceiro aspecto, um cristão pode se filiar a um partido político? A resposta mais simples aqui é sim, pode. No entanto, eu procuro ver essa questão de forma ampla, levando em consideração também a questão da vocação. Nem todas as pessoas têm vocação para questões de política, de gestão pública. Há quem prefira maior discrição nessas coisas e então vão se envolver em outras frentes de trabalho, de atuação. Mas, se um cristão se sente vocacionado para a política, na maioria dos países democráticos, as instituições ou entidades formadas pela livre associação de pessoas com uma ideologia em comum são os partidos. No Brasil, os primeiros partidos políticos eles surgiram ainda em meados do século XIX. Hoje somos o que alguns chamam de um país pluripartidário, com cerca de 30 partidos. Podemos encontrar variações entre a maneira como os partidos se organizam e qual papel e importância recebem em cada país. De modo geral, entre suas funções está lançar candidatos, elaborar agendas propondo discussão de pautas políticas e também incentivar o debate público. Logo, não vemos qualquer restrição ou impeditivo ao cristão de unir-se ou filiar-se a um partido político. O que nós acreditamos ser de fundamental importância aqui é o seguinte: como dissemos, um partido é a união de pessoas que representam determinadas convicções, posições filosóficas e ideológicas. Qualquer pessoa deveria, portanto, inteirar-se a respeito das posições, das pautas dos partidos antes de se filiar. Afinal, o normal é que nós busquemos alguma coerência entre aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós defendemos e aquilo que um partido prega e defende. Sendo, portanto, a nossa resposta para essa questão um sim, ou seja, é sim possível que um cristão se filie a um partido político, chegamos a outro aspecto que é decorrente dessa aqui que nós acabamos de tratar. Quarto, então, um pastor agora, um missionário, um padre ou qualquer pessoa que esteja no papel de ministro religioso pode se filiar a um partido político? Notem que agora a questão se torna um pouco mais complexa, um pouco mais delicada, mais polêmica. Por isso vamos tentar ser aqui o mais claro possível em nossa posição. Sabemos que podem haver discordância entre as pessoas e nós estamos bem tranquilos com relação a isso. Primeiramente, vamos lembrar do fato que já mencionamos anteriormente. Nem todas as pessoas têm vocação para questões de política pública, então nem todos vão querer se filiar a um partido. No caso de um pastor, nós entendemos que ele já tem alguma clareza quanto à sua vocação. Qual vocação? Pastorear, cuidar de pessoas à frente de uma congregação, de uma comunidade, de uma igreja local. Sendo este o caso, entendemos que não há nenhuma necessidade desse pastor se filiar a um partido político. Afinal, ele está desenvolvendo a sua vocação na esfera eclesial, do rebanho de Cristo. Seu trabalho é extremamente importante ali. As igrejas espalhadas pelo mundo carecem de bons pastores, de líderes fiéis à sua vocação de cuidar, aconselhar, consolar, reconciliar pessoas. Quando o apóstolo Paulo fala do seu ministério como sendo o ministério da reconciliação, ele certamente se refere ao ministério da pregação do evangelho, por meio do qual Cristo veio reconciliar o mundo com o seu Criador. Porém,
É papel dos pastores e ministros religiosos atuarem também pela reconciliação entre as pessoas, pela unidade da Igreja de Jesus. O próprio Jesus orou pelos discípulos, ou seja, pela igreja, os cristãos, para que estes fossem um, vivessem em unidade. Uma unidade, inclusive, que serviria de bom testemunho diante do mundo. Sendo assim, imagine como as diferentes pessoas de uma igreja, pessoas que refletem diferentes posicionamentos políticos, diferentes posturas ideológicas e filosóficas, como elas se sentirão ao saberem que o seu pastor, que as lidera, é filiado a um partido político. Esse pastor se mostra, de princípio, comprometido com um determinado segmento, uma ala político-partidária que não representa a visão de todos. Uma divisão em potencial, uma desconfiança já se coloca ali desde o princípio. Se o pastor entende que sua vocação está mais para a área da política partidária, então o que ele deveria fazer? Deveria abrir mão do ministério na igreja e buscar se dedicar às suas causas de outra maneira. Entendemos que o ministério pastoral, enquanto função de pastoreio, de cuidado de pessoas, deve estar livre desses laços que podem gerar constrangimento e até animosidades na igreja. Portanto, não, um pastor, padre, missionário, qualquer ministro religioso não deveria ser filiado a partido político enquanto no exercício de suas funções pastorais. Nesse aspecto, somos bem radicais. Se quiser se filiar a um partido político, então deixe as suas funções na igreja. Ele continuará bem-vindo à igreja, claro, mas como um membro e não como líder, pastor, a pessoa que está ali à frente com o microfone e o púlpito ao seu dispor. E assim nós chegamos ao quinto aspecto dessa relação dos cristãos com a política. Seria meio que um desdobramento dos dois aspectos anteriores. Um cristão pode ser candidato a cargo político? Neste tópico eu já quero incluir duas possibilidades. Uma é sobre o cristão em geral e a outra é sobre o pastor ou o ministro religioso. Mais uma vez, vamos lembrar da questão vocacional. Eu acredito que Deus chama pessoas para as mais diversas frentes de atuação no mercado de trabalho, nas diversas possibilidades do ramo profissional. Isso é verdade também para o serviço público, inclusive cargos públicos para os quais as pessoas são eleitas. Vamos mais uma vez lembrar palavras aqui do apóstolo Paulo, que disse que as autoridades que existem foram por ele, Deus, estabelecidas. Sendo assim, a resposta é sim, cristãos podem se candidatar e se envolver integralmente com o serviço público, inclusive ocupando cargos políticos. Ah, mas inclusive pastores? Sim, inclusive pastores, mas tem um porém. Existe uma condição aí. Para ser um bom servidor público, um bom gestor, é preciso também um bom preparo. A tentação que pode acometer muitos pastores, muitos líderes religiosos em geral, eles se aproveitarem da sua popularidade, do fato de terem acesso a muitas pessoas, de serem admiradas, para, enfim, então, se deixarem seduzir por algo que talvez não seja um chamado de Deus, não é a sua vocação legítima. É importante buscar sabedoria, buscar conselho e discernimento aqui, pois caso o pastor entenda que sim, que deve se filiar, sair candidato a um cargo na política, ele então deve deixar imediatamente as suas funções na igreja. Se o pastor for uma pessoa séria, que respeita as pessoas, que respeita a igreja, se ele for ético, ele fará essa opção. Deus pode chamar alguém que hoje pastoreia para amanhã, então, ela ir ocupar um cargo público na política? Sim, acho que até pode. Agora, a partir do momento em que esse pastor usa de sua função pastoral, de seu poder e prestígio enquanto pastor, para constranger as pessoas, os membros da igreja, a votarem nele, então ele não passa de mais um oportunista. E de oportunista a política já está cheio. A linha aí é muito tênue e o bom testemunho pede sim uma postura clara. Ou você é um político ou você é um pastor. Lembre aqui tudo o que já dissemos a respeito de unidade, reconciliação e vocação. Pastor que usa o púlpito para fazer discurso político e, pior, para pedir voto para ele ou para qualquer outro candidato, não passa de um oportunista. É um péssimo pastor e um político ainda pior. Assim como instrumentaliza a igreja para os seus próprios fins políticos particulares, o que não fará se eleito a um cargo público.
Uma pessoa assim deve ser destituída do seu cargo na igreja e não deveria jamais ser eleito a nenhum cargo na vida pública envolvendo a política. Já temos políticos ruins que chega, não é mesmo? Ética, seriedade, honra são valores que todos devemos observar em nossas lideranças, seja à frente de igrejas, seja em cargos públicos no Estado. O erro já começa quando o fulano usa o título de pastor para se candidatar. Ora, se eleito vereador, prefeito ou deputado, ele é chamado a outra coisa, para uma outra função, a desempenhar a sua vocação de outra maneira. Ele não será pastor na prefeitura ou na Câmara Legislativa. É vocação? É chamado? Então vá, mas seja sério. Saiba que decisões executivas ou legislativas à frente de cargos públicos existe também muita responsabilidade e compromisso com o bem comum. Depois de eleito, você não é mais um prefeito, você não é mais governador ou presidente de apenas um segmento da sociedade, mas de todos. E assim chegamos ao sexto aspecto. Como deve ser a atuação de um cristão na política? Bem, aqui, como vocês notam, estamos já pressupondo as respostas afirmativas para as questões anteriores. Então, sim, um cristão pode, caso se sinta vocacionado, ocupar um cargo público. E aqui eu não preciso mais fazer distinção entre cristão em geral ou pastor, o sacerdote religioso, pois depois de eleito a pessoa não deixa de ser cristã, não abandona a sua fé, mas se era pastor, essa é uma função que acreditamos devia sim, no mínimo, se licenciar durante o período em que estiver ocupando determinado cargo na gestão pública ou em algum segmento aí do Estado. Não existe o prefeito pastor fulano, existe o prefeito senhor fulano. Era pastor e foi eleito prefeito, pronto, não é mais pastor, não pastoreia mais. Agora ele é um gestor público que tem sob sua responsabilidade todo um município. Depois de eleito, o cristão ele não governa para os cristãos, ele governa para o bem de todos, independentemente de crença. Não vale beneficiar a sua igreja, dar privilégio aos membros da igreja e assim por diante. Caso faça esse tipo de coisa, não passará de mais um mal político. O cristão que ocupa qualquer cargo na administração pública, quando se trata da igreja, local onde ele é membro, é isso que ele é, mais um membro. Lá a autoridade é o pastor local. Não importa se na esfera pública, do poder estatal, ele é prefeito, ele é um senador ou ele é até mesmo o presidente da república. Isso não o torna mais e nem melhor do que ninguém na esfera da igreja. Na igreja ele senta no banco como um pecador qualquer, como um pecador que carece da graça e da misericórdia de Deus. Ali ele vai ouvir a pregação da palavra que chama ao arrependimento e sempre aponta para a graça redentora de Deus. Deixa eu repetir isso aqui. Quando um político vai ao culto, quando ele participa de uma igreja, e se ele mesmo, como cristão, ele será ali um membro efetivo numa congregação, uma igreja local. Ele não vai, por causa disso, por ser político, receber qualquer tratamento especial. Não vai ter nenhum privilégio em relação aos outros membros da igreja. Não tem que pedir a palavra para falar. Não tem que ficar distribuindo material de campanha, santinhos, coisas desse tipo. Ele é um membro, como o seu João, que é pedreiro, como a dona Maria, que é costureira, como o doutor Daniel, que é médico, e assim por diante. Caso a igreja também queira bajular o político, dar palanque, tratar de modo especial, só porque é um político, está errado a igreja. E se for o político que busca por essas coisas, está errado o político. E assim a gente vai chegando então ao sétimo aspecto dessa relação do cristão com a política. Como deve ser a relação entre um pastor e os políticos que fazem parte da sua igreja? Esse é um aspecto também relevante. A função do pastor diante da sua igreja consiste em quê? Anunciar a palavra do Evangelho. Consiste em exortar, consiste em cuidar do rebanho de Cristo. Nenhum pastor terá autonomia para falar francamente se não tiver clareza de seu papel e da vocação para a qual ele foi chamado. Se o pastor tratar diferente só porque é político,
Se o pastor puxar o saco porque acha que pode conseguir algum favor para si ou algum favor para a sua igreja, então ele já comprometeu o seu ministério. Esse pastor perdeu toda a autoridade profética e não será mais capaz de anunciar a palavra com temor, com verdade e justiça. Quando o pastor se compromete com a política ou com algum político em especial, ele perde a sua autoridade para falar aquilo que precisa ser dito. Isso mesmo, o pastor que tem políticos em seu hall de membros precisa ser fiel a Deus, fiel ao Evangelho, pregando a palavra, gostem os membros ou não. Se o político estiver envolvido com falcatrua, com corrupção, com qualquer coisa errada, o pastor não pode fazer vista grossa. Precisa continuar exortando. Vamos exortar o irmão, mesmo que ele seja político, mesmo que ele tenha um cargo importante na sociedade. Ao não fazer isso, o pastor coloca a pessoa acima de Deus e do Evangelho. E o pastor precisa continuar a ter a sua independência em relação à esfera política para poder anunciar o Evangelho, doa quem doer. E o político que leva a sério a sua fé e a sua igreja, ele se submeterá a essa igreja e a seu pastor. É aí que não se pode misturar as coisas. Cada um deve estar ciente do seu papel e da sua função. Bons políticos são extremamente importantes naquilo que são chamados a realizar, e bons pastores são também extremamente importantes na vocação para a qual foram chamados. Mas, quando essas funções, quando esses papéis se confundem e um começa a querer manipular o outro, ambos perdem. E no fim, toda a igreja, todos os cidadãos perdem. E aí, o que você pensa sobre tudo isso que nós falamos? Deixe seu comentário abaixo. Um grande abraço, que Deus abençoe você e seja você uma bênção.